Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição da nossa newsletter. Nesta edição, eu vou tratar com vocês de um assunto que tem sido objeto de muito estudo e atuação no nosso escritório, relacionado às leis anticorrupção, tanto do Brasil quanto de outros países, como no caso do FCPA. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou no site da Casa Branca uma ordem executiva que suspendeu por 180 dias, prorrogáveis por mais 180, a aplicação do FCPA, que, como vocês sabem, é a lei americana que trata da prática de atos de corrupção internacional. Anteriormente, Donald Trump já havia feito comentários no sentido de que a referida lei poderia ser obstáculo para as empresas americanas no exterior. Na visão do presidente americano, o FCPA limitava a competitividade das empresas, uma vez que outros países não impunham as mesmas obrigações, em especial com relação a práticas comerciais comuns, aqui entre aspas mesmo. Na prática, a decisão presidencial suspendeu os procedimentos criminais baseados no FCPA, e o fundamento foi no sentido de que a segurança nacional dos Estados Unidos depende, em grande parte, das empresas obterem vantagem comercial relacionada a questões estratégicas como minerais, infraestrutura e ativos essenciais. A gente precisa lembrar aqui que atos de corrupção sempre assolaram países, nações e sociedades em geral, que como forma de enfrentamento produziram farta legislação sobre o tema. Isto tudo na tentativa de fomentar uma competição saudável entre empresas no mundo todo. De fato, a partir da década de 70, foram se desenvolvendo diversos mecanismos legais e também de compliance, que demonstraram a estratégia global de combate à criminalidade econômica, incluindo corrupção, da qual podemos apontar o FCPA. A intenção sempre foi impedir que o mercado global se tornasse totalmente desregulado, ou seja, as regras do jogo comercial deveriam ser iguais para todas as empresas, sem distinção do seu país de origem ou do seu local de atuação. Como regra, nos últimos 60 anos, principalmente com a globalização, as empresas então deveriam respeitar a livre concorrência no ambiente público-privado, mantendo-se afastadas da prática de atos de corrupção local ou internacional. Em alguns casos, a legislação também proibiu propriamente a corrupção entre particulares. Mesmo assim, a gente viu a dificuldade de prevenção do combate deste fenômeno. As páginas policiais, como Verdadeira História, relataram inúmeros escândalos, com diversas formas de corrupção, agentes públicos, governos e empresas, demonstrando a criatividade sem fim para violar um mercado minimamente saudável do ponto de vista econômico. Atualmente, diante de uma crescente guerra comercial, principalmente entre os Estados Unidos e a China, esse fator de política internacional então serviu como pretexto para revisão, pelo menos de acordo com a ordem do presidente Donald Trump, sobre o combate à corrupção corporativa globalizada. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, a par da ordem presidencial, já publicou também um memorando no qual determinou que a divisão criminal relacionada ao FCPA priorize apenas investigações de corrupção que envolvam cartéis e o crime organizado, mantendo-se distante de assuntos, dentre os quais os chamados crime de empresa, ou então aqueles crimes chamados de crimes do colarinho branco. Parece que a ideia inicial de pegar todas as empresas que praticassem corrupção, nacional ou internacional, e que tivessem ações listadas na Bolsa Americana, não terá mais a mesma força. Aliás, não será sequer objeto de persecução pelo Departamento de Justiça americano. O problema é, se essa moda pega nos demais países, numa crescente crise global, com guerras comerciais e crises diplomáticas, a corrupção praticada por empresas para os mais distintos fins, seja para obter contratos internacionais, evitar investigações, dentre outras formas de corrupção, poderá alcançar números cada vez mais perigosos. No Brasil, apesar de todo esse discurso internacional e especial nos Estados Unidos, a regra é que a corrupção deve ser punida, até porque o país é signatário de diversos acordos internacionais que visam promover a transparência, a integridade e a cooperação no combate à corrupção, como nas convenções da OEA, das Nações Unidas e da OCDE. Todas essas convenções foram promulgadas por decreto presidencial,
após aprovação pelo Congresso Nacional, o que significa dizer que a mudança do cenário legal aqui no Brasil não é tão simples como a determinação presidencial para que não seja aplicada, ou que essa aplicação seja revista de forma direcionada. Até porque os crimes de corrupção nacional e transnacional do Código Penal e a própria lei anticorrupção devem ser aplicadas incondicionalmente e não dependem de orientação do presidente da República. De tal modo, há bastante incerteza como os outros governos estrangeiros irão reagir com as suas leis anti-suborno e como, ao avançar dessas disputas internacionais, a prevenção e combate à corrupção vai se sair. Nós vamos acompanhar todos esses desdobramentos e informaremos vocês pelos nossos canais. Por isso, nos sigam para saberem passo a passo das novidades nesse ambiente global já bastante movimentado no início de 2025. Nos vemos na próxima.